Olá, meu irmão, prazer receber você aqui em nosso canal e vamos aqui então estudar mais uma vez a palavra do Senhor, dando continuidade ao nosso estudo de escatologia. Na última live nós estudamos sobre as coisas que se terá na Nova Jerusalém. Hoje então nós veremos o que não terá no estado eterno, o que não terá nessa cidade, o que não terá na nova criação de Deus, o que não terá na Nova Jerusalém. Vamos lá então, vamos analisar a palavra de Deus e veremos o que não teremos na Nova Jerusalém, esta cidade de Deus que desceu do céu para a nova criação, para o novo planeta Terra que Deus então ele fará. O que não se terá, meus irmãos, no estado eterno para os crentes? Não se terá pecado. Olha só que maravilha, meus irmãos, que notícia boa que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. O pecado não será mais uma realidade. Olha só o que diz aí Apocalipse capítulo 21, o versículo 4, diz assim para nós: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, tudo isso aqui, luto, pranto, dor, morte, sofrimento, tudo isso aqui que é fruto do pecado não existirá mais. O pecado, ele não existirá mais, ele não será uma realidade para nós. Ou seja, isso significa que nós não teremos mais a possibilidade, e isso até é livre escolha, viu? Não teremos mais a possibilidade de pecar contra Deus, de nos rebelarmos contra o Senhor. Isso é bom para que nós possamos pontuar aqui, porque alguns crentes ficam numa certa dúvida. Mas será que na eternidade não vai ter a possibilidade de surgir um novo Satanás? Surgir um novo Lúcifer? Será que algum anjo lá na eternidade, quando tudo estiver muito bom, vivendo eras por eras, séculos por séculos, será que em algum momento, algum anjo, um ser angelical, não vai querer se rebelar contra Deus? Ou será que algum humano, e se for eu, será que eu não vou querer de algum momento pecar contra o Senhor, me rebelar contra o Senhor usando o meu livre-arbítrio? Meus irmãos, nós continuaremos, evidentemente, tendo o nosso livre-arbítrio. Lá na eternidade a gente vai ter livre-arbítrio, mas nós não teremos mais a possibilidade de pecar e, inclusive, nós não quereremos mais cometer pecado. Por quê, meus irmãos? Nós vimos o que aconteceu no passado. É lógico que nenhuma pessoa ela vai escolher por livre e espontânea vontade pecar contra Deus. Até porque o pecado não será ali mais uma opção, uma realidade para nós. Imagine uma situação. Vamos supor que você tenha passado por um período de depressão profunda, e talvez alguns estejam até passando por isso. Uma depressão muito profunda, onde você se sente num poço que parece que não tem fundo, parece que não tem escapatória, você se sente num beco sem saída, que nada e ninguém pode solucionar os seus problemas, e você vive ali com aquele turbilhão de emoções no seu coração, na sua mente. Então é algo terrível, meus irmãos. Quem passa por uma depressão, quem já passou, sabe o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você que passou por essa depressão profunda, e isso afetou toda a sua vida, inclusive a sua saúde física. Vamos supor que, graças a Deus, pela boa mão do Senhor, você saiu dessa depressão. E agora você se vê livre disso, e você está vivendo em alegria. Você nessa alegria, você escolheria voltar para essa depressão? Você sabendo o que você passou? Meus irmãos, será a mesma coisa na eternidade com nós. Nós saberemos o que nós passamos nessa vida aqui na Terra, junto com o pecado, com a existência do pecado, todas as dores, sofrimentos, lutos, tudo que o pecado trouxe para nós de ruim, a separação de Deus, né, nos levando a cometer muitos pecados que desagradavam ao Senhor. Você acha que nós agora, estando no topo da montanha, você acha que a gente vai querer descer para o vale? Você acha que nós estamos lá, nessa nova Jerusalém, você vai querer sair de lá para voltar para uma vida de pecado? Então, evidentemente, você usará o seu livre-arbítrio para isso, para nunca escolher o pecado.
mas também nós não teremos nenhum desejo, um pequeno desejo, uma fagulha de desejo surgir no coração da pessoa ou de pensamento de que vamos talvez voltar para o Egito, para o pecado. Não, a gente não vai ter também essa possibilidade, ainda que a gente tenha o nosso livre-arbítrio. O pecado não mais será uma realidade. O pecado não sendo uma realidade, tudo que é fruto do pecado também não será uma realidade para nós lá, porque o pecado ele não existirá mais. Então, isso é uma alegria para nós, porque nós seremos livres da presença do pecado para todo sempre. Quando você creu em Jesus Cristo, você foi livre da condenação do pecado. Hoje, você, na sua santificação, nesse processo de ser santo, você está sendo livre do poder da influência do pecado. Mas na nossa glorificação, no arrebatamento, nós seremos livres agora da presença do pecado. E nunca mais nós teremos esse contato do pecado em nós, no nosso corpo. E, inclusive, na eternidade, nem em nós e nem naquela localidade. O pecado ele não será mais uma realidade. O que não se terá mais, então, na Nova Jerusalém? Meus irmãos, na Nova Jerusalém nós não teremos mais pecadores, não se terá. Entrando naqueles portões só são santos, pessoas santas, pessoas que foram santificadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não se terá pecadores entrando nas portas, pulando o muro, naquele novo planeta Terra que Deus fará. Não se terá a presença de pessoas com pecados. Olha só o que diz o capítulo 21, versículo 8, diz assim para nós: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui a gente tem uma breve e pequena lista de pecadores e mostrando claramente que nenhum pecador ele adentrará então nessa nova cidade, porque lá não estará pecadores. O local deles, o local dos pecadores, de todos eles que rejeitaram a salvação, é no lago de fogo e enxofre. Olha só também o versículo 27, diz assim, ó, Nela o quê? Nessa cidade. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, na nova criação que Deus fará, só terá acesso para essa nova criação, só poderá adentrar para essa nova criação todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que são salvos. Desde quando o mundo foi criado até quando o mundo acabou, todas as pessoas que creram em Cristo, elas têm o seu nome escrito no livro da vida e elas adentrarão então para as mansões celestiais. Uma curiosidade aqui. Eu não acredito, meu irmão, que quando uma pessoa, por exemplo, crê em Cristo hoje, que no momento que ela creu, que o nome está sendo escrito agora no livro da vida. Não, eu acredito que o nome de todos os salvos já estão escritos lá. Porque Deus ele é onisciente, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas e Ele já deixou registrado o nome de todos os salvos. Então, se uma pessoa converter-se lá no milênio, no futuro, daqui a 10 anos, por exemplo, independente de quanto, o nome dessa pessoa já está escrito lá. Então, perceba bem. Ela não está sendo salva porque o nome está escrito lá. Ela está sendo salva porque ela creu no nome do Cordeiro, creu em Jesus Cristo e antecipadamente, Deus já sabendo disso, Deus já escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então, quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse não entrará na Nova Jerusalém, não entrará, não gozará da nova criação de Deus, porque como o versículo diz, o que nós lemos, que a parte deles, onde será? No lago de fogo. E de lá eles não saem, eles não têm um dia de descanso, eles não terão um dia sabático. Ah não, hoje é sábado, vamos sair daqui, vamos curtir a nova... Não, eles não vão sair de lá, eternamente eles estarão lá. Então nós não teremos a presença de homens maus, pecadores, pessoas que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Lá só estarão todos os que creram na mensagem do Evangelho. O que nós também não teremos mais nessa cidade, sabe o que nós não teremos lá, meu irmão?
nós não teremos templo. Não existirá mais a necessidade de ter um templo. Seja um templo da igreja, como nós estamos acostumados, né, a congregarmos, um templo local, da igreja local, ou seja, o templo de Jerusalém, que sempre foi o sonho deles, eles sempre estão nessa luta de construir, e alguém derruba, eles constroem outro, alguém derruba, eles constroem outro, alguém derruba. Esse templo também não existirá. Na cidade não existe a necessidade de templo. E por que não existe essa necessidade? Versículo 22 do capítulo 21 diz assim para nós: nela, nessa nova cidade, na Jerusalém, não vi santuário, não vi templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Meu irmão, hoje nós nos reunimos em templos porque nós estamos coletivamente adorando o nome do Senhor. Israel no passado se reunia no templo porque era lá que eles encontravam a misericórdia de Deus, mas meus irmãos, na Nova Jerusalém Deus estará presente, nós veremos a Deus face a face, nós veremos o Cordeiro face a face, nós estaremos presentes, não precisa a gente construir uma casa para que a gente entre lá para adorar o Senhor, porque a nossa vida será uma vida de adoração constantemente. Sempre nós estaremos adorando ao Senhor na presença de Deus. Inclusive, lá nós veremos a face do Senhor, mas isso aí já já eu vou comentar. Olha só, então nós não teremos lá o templo, nós não teremos templo nessa localidade. Então não teremos pecado, não teremos pecadores e não teremos também templo nessa localidade. Sabe o que nós também não teremos lá? Esses astros que você olha para o céu e olha lá o sol belo, olha aquela lua que traz aquela luminosidade nas suas noites escuras. Meus irmãos, essa beleza que nós temos também, lá não se terá, porque nós teremos algo que é muito mais belo do que esse satélite natural nosso, que é a lua, muito mais belo do que essa estrela gigante que nós temos, que é o sol. Então nós não teremos mais. Olha só o versículo 23 do capítulo 21, diz assim: a cidade não precisa, olha, não tem necessidade, não precisa, nem do sol nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Meus irmãos, então a glória de Deus, o brilho do Senhor, é Ele quem vai trazer essa luminosidade para a nova criação. Então, não existe necessidade de termos uma lua, até porque não teremos noites ali. Não existe a necessidade de ter um sol, nem para nos aquecer, nem para iluminar o nosso caminho, porque nós estaremos com Cristo ali, nós não teremos essas necessidades básicas que nós temos hoje, mas nós estaremos lá contemplando a face de Deus e do Cordeiro, que substituirá, vamos dizer por assim, o sol e a lua. Eles não têm essa necessidade de existência. Sabe o que também não terá lá? Mas nós não teremos lá nem ladrão e nem maldição. Você não terá ladrão, ou seja, você não precisa, estando lá na Nova Jerusalém, nos seus aposentos, na sua casa, andando na rua, você não precisa se preocupar em alguém te roubar. Você não precisa se preocupar em trancar as portas da Nova Jerusalém para que ladrão não entre de noite. Não, você não tem essa preocupação, porque nós não teremos ladrão lá. Olha só o que diz o versículo 25, fala assim: as suas portas, as portas dessa cidade, nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Meus irmãos, nós não teremos noites ali. Então as portas sempre estarão abertas. Então você não tem que temer nenhum perigo que possa adentrar aquela porta, porque nenhum perigo existirá para adentrar mais na Nova Jerusalém ou no céu. E da mesma maneira, a maldição também não existirá. Olha só o que diz o versículo 3 do capítulo 22. Diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nós não teremos nenhum tipo de maldição, nós não sofreremos nenhum tipo de mazelas do pecado. Essas coisas ruins, meus irmãos, ficaram tudo para trás. Então nós não mais presenciaremos nada disso, porque lá só existirão as bênçãos do Senhor, unicamente as bênçãos de Deus.
Deu talvez para você montar um pouquinho do cenário de como será a nova criação, de como nós viveremos lá? Será que talvez deu para subir a esse gostinho de quero mais? Será que no seu coração deu para subir aí um pouquinho desse desejo de eu espero logo a volta do Senhor porque eu quero viver tudo isso que Deus preparou? Inclusive, meus irmãos, Paulo, ele que visitou o paraíso lá em Filipenses e em Gálatas, ele fala para nós que era muito melhor ele ir, ele fala, olha, é muito melhor que eu parta, mas por necessidade eu também prefiro ficar para trabalhar com vocês. Então ele falou sobre o momento da morte, da partida, e ele falou, olha, eu tenho o desejo no meu coração de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ou seja, a vida no céu é incomparavelmente melhor do que a vida na terra. Não tem comparação, não dá para se comparar. Inclusive, Paulo, em Coríntios, ele também fala que os nossos sofrimentos terrenos não dá para se comparar com a glória a ser revelada em nós, que está preservada para nós na eternidade. Não tem comparação. Então, nada daqui, meus irmãos, dessa terra, dá para comparar com as glórias do céu. Então nós vivemos hoje na expectativa da manifestação de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo na expectativa da volta iminente de Jesus, que nos levará então para esse paraíso. E logo que depois nos levar para esse paraíso, nós viveremos toda aquela sequência cronológica do final dos tempos, até que nós veremos então a nova criação de Deus e lá moraremos eternamente. Eu espero que de alguma maneira esse estudo, esses versículos, essa expectativa possa ter entrado no seu coração e ter te dado talvez vamos dizer assim, água na boca para que você possa se deliciar e buscar se aprofundar ainda mais sobre tudo aquilo que ainda nos aguarda futuramente. Então, hoje nós nos dedicamos a ver um pouco aqui sobre o que não tem nessa cidade, o que nós não teremos na Nova Jerusalém, nesse estado eterno. Nós não teremos pecado, pecadores, templo, sol e lua, ladrão, maldição. Nós não teremos nada disso. Graças a Deus, né? A gente já está cheio aí do pecado, a gente já está cheio aí de pecadores, ladrão, maldição. A gente não quer mais saber nada disso, mas um dia nós viveremos livres de todas essas mazelas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.